Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, abra comigo, por favor, ao livro de João, São João, o Amado, capítulo 4. Versículo 46, São João, irmão de Tiago, que foi morto. Tiago foi morto. Dizem que João foi o último dos apóstolos a morrer e o único. Eles dizem que morreu de morte natural. Todos os outros apóstolos foram assassinados. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Aleluia, glória a Deus. Eu quero usar como tópico, falando por alguns minutos, o filho do homem nobre. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, estamos diante do Senhor hoje, Pai, e sabemos que de nós mesmos não podemos fazer nada. Estamos desamparados sem o Espírito Santo. E nós não podemos salvar, curar, tocar ou libertar. Nós somente podemos anunciar quem faz isso. E eu peço para que, se há necessidades em vidas, que essas necessidades venham a ser supridas, não aqui no santuário somente, mas, Senhor, através da rádio, da televisão e da internet também. Pois aonde eles estiverem, o Senhor também está. E eu oro em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. João nasceu e foi criado como camponês. Ele era um filho de pescador, então ele também era pescador. Ele nunca teve o privilégio de ir para as escolas da aristocracia daquela época. Eles dizem que um pouco depois que ele morreu, e ele viveu quase até ter 100 anos de idade, ele escreveu esse grande evangelho que leva o seu nome. Ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, as epístolas, e ele terminou o cânon bíblico escrevendo o grande livro de Apocalipse. Ele morreu em Éfeso, a igreja que Paulo, o apóstolo, tinha plantado e construído. Quando ele era velho demais para se movimentar e tinha que ser carregado onde quer que ele tinha que ir, dizem que ele sempre dizia: filhinhos, amem uns aos outros, amem uns aos outros, amem uns aos outros. E algumas das últimas palavras que ele disse foram: ele disse, quando eu for embora, nenhum vai ficar dos que o viram, dos que o tocaram, que o ouviram. Quando eu for embora, não vai sobrar mais ninguém que pessoalmente, realmente o conheceu. Independente do fato que ele tinha muito pouca educação, Deus usou esse homem para escrever o Evangelho e Apocalipse e as epístolas de uma forma tão poética que eu acho que não se compara com nenhum outro livro da Bíblia a não ser com Salmos. E João, seu espírito
literalmente permeia todas as coisas que ele escreveu. Ele explica a deidade de Cristo através de mencionar as palavras de Cristo em relação à sua deidade, como nenhum outro escritor o fez. Um dos assuntos mais difíceis, quando ele começa o grande evangelho de João, no começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Glória a Deus! Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. Deixa eu falar de outra maneira, ele é a luz desse mundo. Ninguém, eu acho que nem mesmo o grande apóstolo Paulo, que era o homem mais educado a escrever e ser usado pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, mas nem mesmo toda a sua habilidade literária não conseguiu se comparar com João. Os primeiros 4 capítulos do grande evangelho que leva o seu nome, João não somente trata com a deidade de Cristo, mas ele trata com a área de interesse humano. Ele trata com indivíduos, com o Espírito Santo ajudando ele a entrar no coração e na vida deles, como nenhum outro escritor na Bíblia. Nicodemos foi o primeiro que ele escreveu a respeito dele. Esse membro do poderoso Sinédrio, esse homem rico em Jerusalém, que veio até Jesus à noite e disse: Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque nenhum homem pode fazer essas coisas, a não ser que Deus esteja com ele. E Jesus ignorou tudo que Nicodemos disse diretamente a ele: você precisa nascer de novo. Isso chocou Nicodemos. Interessante é que ele nunca disse a Nicodemos naquela época: eu sou o Messias, eu sou Deus manifesto na carne. Mas alguns dias depois, viajando até Cafarnaum e passando por Samaria, a mulher no poço se casou por 5 vezes. A primeira mulher que pregou nos evangelhos. Glória a Deus, alguém tem que ouvir isso. Eu não acho que Deus pode usar alguém que já foi casado 5 vezes e o homem que ela vive agora, não, ele nem está casado com ele. Deus usa você, ué. Dá só uma olhadinha aí no seu passado. Você não vai ver muitos anjos aí andando nele. But Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh well, Jesus came into my heart, came into my soul. Well, I used to be oh so bad, but thank God now I'm shouting glad. For Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Meu Deus, eu estou sentindo isso. I said Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad, but now I'm shouting glad. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Glória a Deus. And it's different now since Jesus saved my soul.
Well, it's different now, since by his blood I'm whole. Old Satan had to flee when Jesus rescued me. Now it's different. Oh, so different now. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Essa pobre coitada dessa mulher com 5 maridos e agora vivendo com um homem com quem ela não está casada. E eu não vou entrar em detalhes, mas ela diz: eu acredito que o Messias está vindo. E Jesus, interessante é que ele fez com ela o que ele não fez com Nicodemos. Ele disse a ela abertamente: Senhora, eu sou o Messias. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Agora, por que é que ele se revelou assim para essa pobre coitada e não foi assim com Nicodemos? E Nicodemos se tornou um dos grandes seguidores da fé na igreja primitiva. Mas por quê? Aqui está uma pobre coitada que a vida não foi boa com ela. Sabe, é fácil condenar pessoas, não custa nada. E de alguma forma te faz sentir como se você fosse melhor do que eles. Mas Jesus nunca condenou a ninguém. E eu tenho certeza que ele conheceu pelo menos uns 5 caras que não valia nada. Mas ele nunca condenou. Ele disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Aleluia. Agora, ele disse a ela sobre os seus pecados. Ele não ignorou os pecados, ele disse a ela. Ele disse: sim, você teve 5 maridos, e com quem você vive agora, com ele você não está casada. Ou palavras desse tipo. Ele não ignorou o pecado dela. E João escreveu, e essa senhora olhou para ele, e em alguns instantes o mundo dela mudou. Você está entendendo? Eu estou falando que em poucos instantes, João não entrou em detalhes, mas em poucos instantes ela nasceu de novo. E o que ela fez com o cara que ela estava morando com ele? Ela disse: vocês santarrões aí, não venham olhar para mim aí de rabo de olho, não. Porque ele não nos salva no pecado, ele nos salva do pecado. E agora Jesus voltou para Caná, onde ele fez seu primeiro milagre. Foram nos primeiros dias do seu ministério. Talvez ele nem tinha todos os seus discípulos nessa época, talvez tinha, mas não tenho certeza. Caná da Galileia, aonde ele transformou a água em vinho. E de repente, naquela tarde,
quase que às 7 horas da noite, alguns minutos antes das 7 da noite, ele encontrou a Jesus. Porque esse homem vivia em Cafarnaum, mais ou menos 20 milhas de Caná. E ele era um homem nobre, significa que ele era um homem de prestígio, de uma posição alta. E ele era um empregado do Herodes. Ele era um homem rico. Ele foi chamado pelo Espírito Santo como nobre. Significa que ele tinha uma posição bem alta no governo de Israel naqueles dias. Aconteceu que seu filho, quando ele primeiro viu que ele estava doente, eles chamaram os médicos, por todo o seu conhecimento, que não era muito naqueles dias, eles não podiam ajudá-lo. Fizeram tudo o que podiam, mas era óbvio que o garoto estava morrendo. A Bíblia não nos diz qual a sua idade, não importa. Existem alguns aqui nesse lugar hoje que perderam filhos, e é algo que você nunca consegue esquecer. Você nunca pode se recuperar. O filho dele estava morrendo, e ele fez tudo o que podia fazer, mas seu lugar, sua posição na sociedade não ajudava ele. O dinheiro dele não podia ajudá-lo. E alguém disse para ele, quem era eu não sei, mas alguém disse algo para outra pessoa que falou com você a respeito de Jesus. E eles disseram a ele, Jesus de Nazaré. Alguém nos disse que ele voltou de Jerusalém, da Judéia, e ele está agora em Caná. Caná era mais ou menos 20 milhas de distância de Cafarnaum. E eu quero te dizer, isso foi um tempo, só para usar esse dia aqui, era o dia mais escuro da vida desse homem. O filho dele estava morrendo e ia se transformar no maior dia da sua vida. Você está me entendendo? Eu me lembro quando meus pais, quando encontraram o Senhor, não vieram facilmente. Eles eram como Saulo era, agora o apóstolo Paulo, quando Jesus disse para ele, para que recalcitrar contra os aguilhões? Meu pai nunca tinha visto uma Bíblia até fazer 25 anos de idade. Ele nunca tinha entrado em uma igreja até fazer 25 anos. Ele nunca tinha escutado uma canção evangélica, imagine só. Minha mãe talvez tinha ido para um funeral em uma igreja, e era só. Eles tentavam viver uma vida moral boa, mas você sabe como é. E o Senhor mandou 2 mulheres, e meus amigos batistas, obrigado, porque 2 conseguiram passar. 2 mulheres, uma mãe e uma filha. A filha tinha 17 anos de idade. Era a mãe e a irmã de Lester Samural. Vieram até a nossa cidadezinha e receberam permissão. Existiam 3 milionários na cidade. Joseph Pasternak, nossa, eu esqueci o nome do segundo agora, viu? Mas ele era um milionário, tá? E o meu tio, na casa de quem eu nasci, em 15 de março de 1935, Lee Calhoun, ele era um multimilionário. Ele era um indivíduo muito duro.
quando ele falava era como se fosse um microfone, e para xingar, ninguém conseguia xingar igual aquele cara. Eu digo, sabe, até o ar ficava azul onde ele estava. E ele estava em sua caminhonete, e ele virou na esquina e viu duas mulheres tirando grama com a mão. E ele saiu da sua caminhonete. Sim, o nome dele era James Corbett. E ele era dono daquele lote. O James era, o senhor Corbett era. E o meu tio chegou aonde estavam aquelas mulheres ali, disse, o que é que vocês estão fazendo? Elas olharam para ele e disseram, é muito lindo como Deus trabalha, é lindo demais. Falaram assim, vamos estender uma tenda aqui. E ele disse, você vai fazer o quê? Estender uma tenda. O que é que você vai fazer? Nós vamos fazer um avivamento. E vamos construir uma igreja. Meu tio deu um passo para trás, olhou para elas e perguntou, quanto vocês têm? Era na época da depressão. E disseram, não temos dinheiro. E ele disse, bem, quem enviou vocês? Ah, isso é que eu mais gosto. Quem enviou você? E a mãe da Samaral disse, Deus nos mandou. Aleluia! E ele disse, Deus? Olha, eu quero que você saiba, Deus é a pessoa mais importante que tem. O presidente dos Estados Unidos tem que escalar muito para chegar aí. Muito mesmo. É melhor ele começar antes de... Você vai entender daqui a pouco. Mas Deus usou o meu tio para levantar o dinheiro para construir essa igreja. Glória a Deus. E o meu pai era um músico, a minha mãe era música e era uma boa cantora também. E eles tocavam para boate, era o que faziam. E alguém os convidou para vir e levar, sabe, o seu violino ali e tocar na orquestra da igreja. A orquestra da igreja era um piano, uma guitarra velha e um violino. Mas tinha o Espírito Santo ali. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E no primeiro culto na igreja ali, meu pai e a minha mãe estavam juntos. Ele chegou até a plataforma e pediram a ele para tocar com os outros. Ele começou a tocar, encontrei um amigo em Cristo, e ele é tudo para mim. Ele é o mais belo entre os milhares para minha alma. Mas a minha mãe e meu pai lutaram. Eles não queriam dizer sim. Eles não queriam entregar o caminho a Deus. E os meus pais venderam tudo que tínhamos, que não era muito. E estavam indo e foram até o sul do Texas para começar um negócio. E eu me lembro, eu tinha 5 anos de idade. E eu me lembro disso quando estávamos saindo de casa. É engraçado como você lembra de algumas coisas, até mesmo naquela idade tão jovem. Eles estavam cantando um corinho que aprenderam naquela igreja, uma pequena igreja da Assembleia de Deus. I know the Lord will make a way for me. É estranho que eles estavam cantando isso, mas ainda assim não queriam dizer sim para Cristo. I know the Lord will make a way for me. Jesus died on Calvary, saved my soul, set me free. I know the Lord will make a way for me. Eu vou cantar mais uma vez e eu quero te falar que Ele vai dar um jeito para você. Ele vai abrir um caminho para você. Oh, I know the Lord
will make a way for me. I know the Lord has laid his hand. Para aí, Michael, só por um momento, por favor. Para aí. Alguns de vocês não estão salvos, mas ele colocou a mão dele sobre vocês. E vocês estão entrando para o reino. Você pode correr, mas ele vai te encontrar. Você pode esconder, que ele vai te encontrar. I know the Lord has laid his hand on me. I know the Lord has laid his hand on me. Jesus died, Calvary, saved my soul and set me free. I know the Lord has laid his hand on me. Nós ficamos obrigado, Michael, nós ficamos no Texas mais ou menos 2 semanas no máximo. Minha mãe tinha pegado pneumonia. Isso foi antes de penicilina e outros medicamentos disponíveis. Meu irmão tinha 3 meses de idade, 4 meses de idade, com pneumonia. Eu estou te mostrando como as coisas podem parecer tristes, mas Deus usa isso às vezes para trazer aquela alma para Cristo. Ele usou a morte daquele menino. Glória a Deus, porque ele não morreu antes. Mas eu me lembro, eu posso ver aquele quartinho de hotel. Eu estava na cama com meu pai. E ele tinha ficado no hospital o dia inteiro. E alguém bateu na porta mais ou menos 3 da manhã. E o meu pai se levantou, abriu a porta. E o meu tio, ele era marido da irmã do meu pai. Ele era da Tchecoslováquia. E o nome dele era Frank. Tio Frank estava de pé na porta. Meu pai olhou para ele e perguntou: Frank, é o Doni, não é? Meu tio balançou a cabeça e começou a chorar e disse: sim, ele faleceu 1 hora atrás. E eu me lembro do meu pai ficar de pé diante do caixão. E eu escutei ele. Tinham somente 3 pessoas no funeral. Meu pai, o pastor da Assembleia de Deus na cidade, eu não sei como ele descobriu o que aconteceu, mas ele estava ali. E também o coveiro, fora eu também. Eu era muito jovem para entender o que era morte. Mas eu vi o meu pai olhar para aquele caixão e o meu cabelo, eu nasci, eu era loiro, agora está branco. Mas o meu irmãozinho, o cabelo dele era negro. Ele tinha cachos assim bem grandes. E o meu pai disse: filho, eu te prometo, eu vou te encontrar no céu. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Eles desistiram dos planos que eles tinham, porque os planos não eram de Deus. Então a minha mãe saiu do hospital. Eles voltaram para a nossa cidade. Mais ou menos 2 meses depois, a minha mãe e o meu pai andaram até o altar daquela igreja. Mas meu irmãozinho precisou morrer. E os meus pais disseram sim para Jesus Cristo. E o nosso mundo foi mudado. De alguma forma isso vai funcionar. Você pode perguntar: mas o bebê morreu? Sim, mas eu vou vê-lo na glória. Aleluia. E a minha mãe e meu pai
ganharam milhares de pessoas para Jesus, e pela graça do Senhor Ele nos ajudou a ganhar vários também. E às vezes os tempos estão escuros e parece que nada bom pode acontecer através disso. Mas quando Jesus Cristo entra no meio disso, glória a Deus, quando Ele entra no meio disso, as coisas de alguma forma vão se acertar, de alguma forma. E eu posso ver esse homem dizer: Senhor, enquanto ele olhava para Jesus, será que você pode vir comigo para Cafarnaum? Meu filho está morrendo. E Jesus disse algo que testou a sua fé. Ele disse: a não ser que você veja sinais e maravilhas, vocês não vão acreditar. Por que ele disse isso? Porque, veja bem, o homem tinha dito a Cristo: venha comigo para Cafarnaum e impunha as suas mãos sobre o meu filho e cure-o. E o Senhor estava ativando a sua fé, porque ele olhou para ele e disse: vai, o teu filho vive. Aleluia. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que você faria em uma situação assim? Será que você acreditaria na palavra dele? Apenas 5 palavras: vai, o teu filho vive. Isso é a carne e o sangue dele, isso é o filho dele, é a vida dele. Ele tinha pensado: Jesus vai vir para Cafarnaum e impor as mãos sobre o meu filho. E o Senhor, em essência, disse: não, eu não vou fazer isso. Você segue o seu caminho e seu filho vive. Era 7 da noite naquele momento. Glória. Agora o homem ficou de pé ali: se coloque no lugar dele. Finalmente ele disse: tá bom. E ele continua no caminho de casa, e tudo que ele tem são aquelas 5 palavras: vai, o teu filho vive. Mas 5 palavras de Jesus Cristo. Eu disse 5 palavras de Jesus Cristo. Meu Deus, alguém nesse lugar tem que glorificar. Glória, glória, glória. 5 palavras. Mas ele acreditou. Ele acreditou. Quero te dizer uma coisa: existem coisas que vêm sobre a sua vida, e é claro que a alternativa final, eu vou falar disso daqui a pouco, mas coisas que acontecem, não importa quem você é. Se você é um milionário, talvez você está me ouvindo e você vale vários milhões de dólares. Mas existem coisas que acontecem em nossa vida, e talvez você não tenha nem 10 dólares, que nada nesse mundo pode ajudar. Só existe uma solução, e é Jesus Cristo. E eu quero te dizer algo: os Estados Unidos está chegando um momento agora onde a única esperança é Jesus Cristo. E eu quero que você escute o que eu disse. Existem 20 milhões de alcoólatras nessa nação. A única esperança deles é Jesus, não há outra. Existem 30 milhões de drogados. O que eles vendem nas ruas e também as drogas que são autorizadas pelo governo. A única esperança é Jesus Cristo, não há outra. 40 milhões de viciados em jogos. E eu vou explicar um pouco agora. Se você é tão... Eu vou olhar para a câmera para você não pensar que eu estou pregando só para você. Se você é tão burro, idiota, ridículo, tolo,
estúpido para jogar na loteria, se você não é um pouco mais inteligente do que isso, será que você entende que eles constroem esses hotéis e cassinos de bilhões de dólares com o dinheiro que eles ganham? Então alguém tem que estar perdendo. Você está pegando um pouco pesado, eu vou pegar mais pesado ainda. A Bíblia diz que nós não vivemos baseado na sorte, nós vivemos pela fé. Glória a Deus, aleluia. Eu estou vivendo pela fé enquanto eu caminho, confiando e servindo ao meu Senhor. Glória a Deus. A única esperança é Jesus, não há outro. Só há uma maneira de você ser salvo, meu amigo. Cristo é a única esperança. E Jesus disse: vai, seu filho vive. Ele não conhecia Cristo muito bem, mas ele acreditou. Eu não sei como ele foi de Cafarnaum até Caná. Ele era um homem rico, então ou ele estava de cavalo, ou então ele tinha uma carruagem. Eu não sei como ele chegou ali, ele não foi andando. E a noite inteira, ele vai naquele cavalo. Vamos lá. E quando ele chega perto de casa, eu já fui até Caná, são montes que tem ali perto de Caná. Você sobe um monte e ali em cima está Caná. Eu não sei de onde ele estava vindo, mas ele olha à frente e vê 2 ou 3 dos seus servos. E eles estão andando em direção dele, e ele reconhece a eles, e ele escuta um deles gritando alto. Ele está olhando em direção do seu mestre que está chegando, e ele grita, e ele diz as palavras que Jesus Cristo disse: seu filho vive, o seu filho vive, o teu filho vive. E eu posso ver, quando ele chegou ali, ele falou: olha, o teu filho vive. E ele disse: olha, isso é uma mente matemática. Que horas foi quando você notou? Glória a Deus, aleluia. A que horas foi quando você notou que ele foi curado? Que horas foi que isso aconteceu? E ele disse: mestre, foi às 7 da noite, ontem à noite. Glória a Deus. Ele disse: meu Deus, foi na mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Mesma hora. E ele disse: o que aconteceu? Eu não sei. Ele disse: estávamos segurando o braço dele, parecia que ele ia morrer, mas de repente ele sorriu. E a Bíblia não diz isso, mas se você tivesse sido curado, você não ia sorrir? E ele olha à sua volta e diz: estou com fome. A Bíblia não diz isso também, mas se você estivesse doente por semanas, ia ficar com fome. E olharam para ele, e não é possível isso. Ele sai da cama e começa a andar, a febre se foi, e aquela aparência de morto na sua face sumiu. Glória a Deus. E ele disse: é assim que aconteceu.
E quando ele chegou lá, ele abraçou aquele menino. Se você não faria o mesmo? Claro que faria. E ele convida todos os seus amigos e vizinhos para virem. Deviam ter centenas ali. E disse a eles, ele disse, eu fui até ele e disse, eu nunca vi ninguém como esse homem na minha vida. Ele disse, eu contei a ele, você tem que vir comigo para Cafarnaum, meu filhinho está morrendo. E ele disse para mim, vai, o teu filho vive. E alguém pode perguntar, o que você sentiu quando ele disse isso? Eu senti algo como eu nunca senti em toda a minha vida. E você pode dizer, você não sabe disso, Jesus está falando e falando algo assim, você não sente nada? É sério, você está morto, meu filho? Meu Deus, eu sei que aquilo começou a fluir no seu corpo, o poder do Deus Todo-Poderoso, e um dia essa mesma voz vai dizer, levanta-te meu amor, formosa minha, vem. E a Bíblia diz que todos naquela casa acreditaram. Recebi uma carta um tempo atrás. Uma senhora escreveu, muito bem educada. Senhora que disse, ela disse, nosso filho tem 17 anos. E ele está nas drogas. Ela disse, mandamos eles para os melhores centros de reabilitação. E eu não vou falar o nome da cidade, eu podia, mas não vou. Então chamamos os melhores médicos, mas ele não melhorou, ele foi pior. E disseram que finalmente ele foi embora, e de alguma forma foi um alívio, porque eu não conseguia mais vê-lo morrer diante dos meus olhos. E ela disse, contratamos detetives para saber onde ele estava. Ele estava dormindo nas ruas a maioria das vezes, viciado em cocaína e heroína. É por isso que eu disse que Jesus é a única esperança, não há outra. Não há outra. Eu nunca me canso de falar com o Jared aqui, no programa toda manhã, quando ele está lá, como Jesus o libertou de drogas, porque eu nunca me canso de ouvir a respeito do poder milagroso do nosso Senhor. E ela disse, irmão Swagger, ontem meu filho me ligou. Fazia muito tempo que a gente não escutava falar dele. Ele me ligou e disse, mãe, se você e o pai quiserem me aceitar, eu volto para casa. E ela disse, com certeza, filho. E ele disse, eu não estou mais usando drogas. Ela disse, você foi para um centro de habilitação? E ele disse, não. Bem, o que aconteceu? Bem, eu entrei ontem à noite, liguei a televisão, e ele falou, não sei quem era aquele pregador, mas quando ele terminou de pregar a mensagem, ele fez a oração do arrependimento, eu orei com ele, e mãe, algo veio sobre mim, algo veio sobre mim. Ela disse, bem, o que era, filho? Ele disse, eu não sei quem era, mas eu sei que estou transformado, eu não sou muita coisa, mas transformado eu estou. E eles estavam esperando ele chegar em casa, e ele estava limpo, e ela disse, olha, eu quero descobrir quem é esse pregador. E ele falou, mãe, eu não sei.
E começaram a olhar na televisão e olhava esse, não. E encontraram esse evangelista feioso aqui. E ele disse, é esse mesmo, é esse aí. E ela disse, filho, meu Deus, é aquele que sua avó gosta. Aleluia! Aleluia! Jesus veio sobre a minha vida e Ele não vai me largar. Well, Jesus got a hold of my life and He won't let me go home. Jesus came into my heart, came into my soul. Well, I used to be oh so sad. Now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, won't let me go. Eu não vou demorar muito. Existem mais pessoas nesse lugar hoje. Você tem algo em sua vida que Jesus Cristo é a única esperança. Eu não quero nem saber o que é. Se você vai confessar os pecados, confesse para Ele, não para mim. Mas há algo em minha vida, pode não ser pecado, pode ser algo físico, pode ser o que for. Mas eu sei que Jesus é a única esperança. E eu acredito que Ele estava falando comigo, irmão Swagger, quando Ele disse, vai, o teu filho vive. Você pode levantar a sua mão. Eu não vou envergonhar a você. Eu estou vendo a sua mão aí. Existem outros, orem por mim. Lá atrás, obrigado, obrigado. Levante sua mão, eu vejo sua mão ali, obrigado. Estou vendo a sua mão ali, estou vendo outra mão ali. Lá atrás eu vejo outra mão. Eu não vou envergonhar você, te dou a minha palavra. Você pode levantar a sua mão e pedir, ore por mim. Ele está dizendo para todos que querem ouvir, vai, você está livre. Vai, você está curado. Vai, você está liberto. Vai, você tem a vitória. Levante sua mão. Levante sua mão. Estou vendo. Outra mão. Estou vendo, Senhor. Existem algo em minha vida, eu estou vendo você. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Eu quero que todos vocês que levantaram as mãos, por favor, venham até aqui embaixo e vamos orar por vocês. Eu quero que vocês venham porque Deus te ama. E eu quero te dizer, Ele diz a mesma coisa para vocês hoje que Ele disse para aquele homem nobre. Vai, o teu filho vive. A cura, a vitória, a salvação, a vida abundante. Ele está dizendo a mesma coisa hoje. Glória a Deus, aleluia. Oh, just as I am waiting now to rid my soul of one dark cloud to thee, whose blood can cleanse each spot.
Eu quero que 100 santos venham ficar atrás dessas pessoas aqui. Obrigado, pregadores que vêm até aqui, muito obrigado. Eu quero que vocês olhem para o irmão Swagger rapidamente. E eu quero que vocês saibam que Deus ama você. Eu quero que você entenda que Ele te ama. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa qual é o seu problema, Ele ama você. Ele ama você. E o Senhor me mandou te dizer que Ele te ama. Agora eu quero que você tenha fé nele e acredite, porque o que Ele disse há 2000 anos atrás, seu filho vive. Ele está dizendo para você nesse momento: você não vai morrer, você vai viver. Aleluia. Satanás não vai destruir você, você vai viver. A vitória é sua, a cura é sua, a libertação é sua. Louvado seja Deus. E eu quero que vocês digam comigo nesse momento, abaixando a cabeça e fechando os olhos: Pai Celestial, Dear Heavenly Father, em nome de Jesus, in the name of Jesus, eu venho a Ti I come to you. e eu entrego meu coração para o Senhor, I give my heart to you sem reservas. without reservation. Eu sou Teu I am yours. e eu preciso da Sua ajuda, I need your help porque eu não consigo fazer isso because I cannot do this thing sozinho. by myself. Eu preciso do Seu toque, Need your touch, do Seu poder your power, e da Sua graça. E eu acredito and I believe que o Senhor disse para mim, that you said to me, exatamente como o Senhor disse as you said para o homem nobre to the noble há 2000 anos atrás: some 2,000 years ago, viverás e não morrerás. you'll live and not die. Você está curado, You are healed, você está liberto. delivered. Agora diga assim: eu estou curado, I am healed. eu estou liberto, eu sou vitorioso, eu estou livre, livre da nicotina, Free from nicotine, livre do álcool, free from alcohol, livre das drogas, from drugs, livre da tristeza, from bitterness, livre dos poderes das trevas, free from the powers of sin. livre da pornografia. Em nome de Jesus estou livre. In the name of Jesus, free. E aquele que o Filho libertar Even the Son is made free. verdadeiramente é livre. Indeed. Agora cumprimente a pessoa do seu lado. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.